Olá, estudantes do curso de pós-graduação em História. Agora nós vamos falar, então, do tema da nossa primeira unidade de estudos. Bem, nessa primeira unidade, nós vamos tratar a respeito da educação patrimonial. Como vocês devem ter observado, no material, ele traz uma divisão que é básica da educação patrimonial, tratando a respeito desse conceito na instância do patrimônio material, do patrimônio imaterial e também do patrimônio natural. Na nossa região, não temos tanta produção nem tanta discussão a respeito da educação patrimonial. Isso se deve, como vocês vão poder observar no texto da unidade de estudos, talvez pelo motivo principal de que a educação patrimonial ela ainda está muito mais ligada à questão material, né? Então ela está personificada nos prédios antigos, nas ruas antigas, no patrimônio histórico material, né? Então ele se personifica muito mais no tecido urbano, né, do que em outras formas de se entender esse estudo, como a gente vai ver ainda a diferenciação do patrimônio imaterial e também natural. Na nossa região nós temos cidades um tanto mais novas, né, que não têm traços do patrimônio histórico preservados no seu tecido urbano, talvez esse seja um dos motivos que nós tenhamos um pouco menos de produção científica nesse tema academicamente, né? E também porque outras cidades, outros lugares passaram nas décadas de 60 e 70 por um processo de modernização, né? Onde o que se dava muito mais valor eram as novas construções, o novo modelo arquitetônico, né? Como é o caso, por exemplo, de Guarapuava, né? Onde as construções mais antigas elas foram demolidas para dar espaço aos novos ícones da modernidade, né, os prédios ou as novas fachadas. Então, talvez esse seja, no primeiro momento, alguns dos motivos pelos quais nós não temos tanta intimidade com a discussão do tema da educação patrimonial, né? Como se nós formos observar, por exemplo, algumas universidades do Rio Grande do Sul, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, ou então até algumas universidades do Nordeste e do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Da onde advém a maior parte da produção científica a respeito da educação patrimonial. Enfim, a educação patrimonial ela não está, como nós já havíamos comentado, somente no físico, no material, nas construções, nas ruas ou nas casas, né? A educação patrimonial ela também é, para além do material, imaterial, né? Então, é muito mais aquilo que está na perspectiva da vida cultural de uma sociedade, né? Em todos os seus sentidos. Então, uma receita ela pode ser parte, né, do patrimônio imaterial de uma cidade ou de uma região, o modo de fazer, né, a escrita, nós temos aí exemplos na literatura, né? Então isso também está dentro da educação patrimonial no sentido do patrimônio imaterial, né? Como vocês vão observar no texto base da unidade. Além disso, nós ainda falamos também a respeito do patrimônio natural, né? E aí entra o diálogo com a educação ambiental, né? Trazendo
para dentro da educação patrimonial o link, né, com as demais disciplinas, né? E aí a gente observa e eu paro para pensar no ponto que, na minha opinião, é uma das questões chave que percorre as 3 unidades dessa disciplina, né? Que é o conceito de identidade. Como nós podemos pensar no conceito de identidade tendo como base o tema da educação patrimonial, né? Bom, a identidade ela se constrói, né? Ela não é um conceito imutável, né? Embora tenha apelos à tradição, ela tem também a renovação conforme o contato, conforme as gerações vão prosseguindo e a maneira com que cada grupo social se coloca diante outro, né? Então a educação, a identidade, ela se constrói, né, sempre numa via de mão dupla, o eu e o outro, né? E eu chamo a atenção de vocês para um exemplo bem prático que está no e-book, né? E que faz parte também da discussão da minha dissertação, a respeito dos monumentos, né? Os monumentos, eles são ícones, eles personificam também o patrimônio material das cidades, mas, como já discutiu Pierre Nora, os patrimônios eles são também lugares de memória, né? O que é um lugar de memória? É algo que existe para lembrar, né? É algo que existe com a função de lembrar. E como diz, então, Chartier, no conceito de representação, aquilo que personifica o ausente, né? Nós temos no e-book, então, o exemplo da estátua equestre do Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, né, aqui na cidade de Guarapuava. Então eu coloco no e-book esse exemplo de como se discute a educação patrimonial diante a identidade, né? Nós vimos que, bom, esse monumento equestre ele é um lugar de memória, né? Porque ele lembra, então, essa figura histórica, né, do Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, mas com isso ele traz também todo o grupo social do qual esse personagem fez parte, né? Bom, então nós estamos falando dos colonizadores, né? Nessa perspectiva, nós podemos observar, então, para quem é que para quem é que esse monumento, né, ele se torna um referencial de identidade, né? E eu coloco o exemplo, então, como vocês vão ler, que quando a gente fala, né, em senso comum com as pessoas que vivem na cidade, com as pessoas que passam pelo lugar e fotografam, muitas delas não sabem, né, de que figura se trata, né, não entendem muito bem, né, quem é aquela pessoa que está ali sendo representada. Então, a gente pode ver que essa estátua, enquanto um lugar de memória, enquanto um patrimônio material, ela é um referente de identidade para um grupo específico, né, que vive nesse lugar e que sabe dessa história, né? Por outro lado, ele não consegue atingir, né, de uma forma geral todos os grupos sociais, né? Sendo que muitas pessoas não sabem exatamente o nome daquele personagem e assim, no senso comum da cidade, ficou conhecido como um ponto que tem um nome, né, o Trevo do Cavalo. Então, muitas pessoas não sabem que é Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, né, que foi uma das primeiras pessoas que esteve aqui no território, que veio a colonizar os campos de Guarapuava, né?
Porque essa história, ela faz parte de um grupo social específico. Então, esse monumento, ele serve de referencial de identidade para esse grupo, né? Enfim, finalizando, as principais discussões e o principal tema que eu observo para a educação patrimonial é realmente observar, né? Primeiro, essa diferenciação entre a educação patrimonial do patrimônio material, imaterial, né, e do patrimônio natural. Segundo, observar essa lacuna da discussão da educação patrimonial no nosso meio acadêmico da nossa região, né? E por quê? Né? Ainda porque essa ideia da educação patrimonial está muito ligada ao patrimônio, somente ao patrimônio material, né? E como isso se torna um lugar de discussão e de construção de identidades. Bom, alunos, essa foi a nossa primeira unidade de estudos. Prestem atenção para leitura complementar, que é um manual de educação patrimonial do IPHAN de 2014 e também as discussões dos fóruns. Bons estudos a todos!